presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe agora o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca. Opa, não tem. Tem Diego Pavão. Não tem, Uribe, segura a onda. Não tem a tradução agora. Agora não, já. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como eu disse, Pavão, está reunido agora na Casa Branca com o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Daqui a pouquinho ele recebe o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que já chegou, já está na Casa Branca também. Fontes do governo Trump confirmam à CNN que os líderes discutiram os conflitos na Ucrânia e depois no Oriente Médio. É a sequência das reuniões. A gente quer te ouvir, Diego Pavão, sobre o que se sabe até o momento dessas conversas. Oi, Tainá, boa tarde para você e o Uribe, para quem acompanha o Bastidores em Casa. A gente sabe que essa reunião entre Trump e Netanyahu começou por volta das 11h57 do horário de Brasília. Foi a informação que foi repassada agora há pouco aos jornalistas lá a partir da Casa Branca. É uma reunião em que os dois líderes, claro, vão discutir a situação no Irã. Vale a pena lembrar que a última reunião dos dois na Casa Branca foi há 5 meses, em fevereiro. De lá para cá, claro, muita coisa mudou. Essa relação foi colocada à prova. Inclusive, nos últimos meses, os dois tiveram tensões na relação, uma relação que era sempre elogiada pela parceria inabalável entre Estados Unidos e Israel. E foi colocada à prova, como eu disse, por causa de tensões entre os dois líderes. Donald Trump, numa ligação acalorada, chegou a chamar Netanyahu de maluco depois que o premier israelense se recusou a parar com aqueles ataques contra o Hezbollah no Líbano. Ataques que, naquela época, colocavam muita dificuldade na negociação entre Estados Unidos e Irã, naquele acordo que agora está em colapso. O que a gente sabe sobre essa reunião é que Benjamin Netanyahu vai apresentar, ou já estaria apresentando a Donald Trump, evidências que foram fornecidas pela inteligência israelense que mostram que o Irã já estaria se reorganizando militarmente, mesmo depois dessa campanha de vários meses de ataques dos Estados Unidos contra o Irã. E essas mesmas evidências também mostrariam que o Irã também já estaria avançando no seu programa nuclear. Tudo isso para Netanyahu voltar a pedir a Donald Trump que os ataques contra o Irã sejam retomados. Isso no momento em que esses ataques foram suspensos temporariamente, né? Oficialmente, a explicação dos Estados Unidos é de que essa pausa nos ataques teria a ver com um tempo para o Irã pensar nas negociações e também para deixar as negociações fluírem. Só que, segundo o próprio Irã, não existe nenhuma conversa com os Estados Unidos nesse momento. Segundo também o que foi apurado pela CNN Internacional, essa seria uma maneira, esse encontro seria também uma forma de Netanyahu renovar publicamente essa aliança com os Estados Unidos, pensando na reeleição de Netanyahu nas eleições de Israel em outubro. E também, segundo essa apuração, esse foi um encontro que demorou para sair. Há várias semanas a diplomacia israelense tentava esse encontro na Casa Branca, só que aí veio uma oportunidade agora, que foi justamente o funeral do senador Lindsey Graham, que era um grande apoiador do Estado israelense. Netanyahu viajou aos Estados Unidos primariamente por causa desse funeral, por causa da morte de Lindsey Graham, e aí eles conseguiram alinhar esse encontro tão esperado com o Donald Trump, e aí a gente vai ter mais informações em breve sobre esse encontro. Houve um encontro mais cedo com o Volodymyr Zelensky, né, Diego Pavão? Donald Trump fez algum aceno, Volodymyr Zelensky pediu algum tipo de apoio financeiro para a Ucrânia nesse momento em que Donald Trump tem feito ainda mais críticas ao Vladimir Putin? É isso, a gente teve uma confirmação de que essa reunião terminou agora há pouco. Inclusive, teve um tweet do presidente Volodymyr Zelensky falando sobre o que foi discutido nessa reunião. Essa reunião foi muito focada na questão de pedir mais armamentos para a Ucrânia. Em especial, o Zelensky viajou a Washington para pedir interceptadores daqueles sistemas de mísseis Patriot, que é justamente aquele sistema que os Estados Unidos têm, que é capaz de interceptar mísseis da Rússia que andam naquela velocidade hipersônica, quer dizer, 10 vezes a velocidade
do som. Foi muito focado nesse armamento específico. A Ucrânia teve um histórico agora em julho muito sangrento em relação a mortes de civis. Inclusive, a Ucrânia conseguiu interceptar muitos daqueles mísseis de cruzeiro, muitos drones, mas não conseguiu interceptar esses mísseis hipersônicos, que só esse sistema Patriot consegue interceptar. Acontece que a Ucrânia teve uma falta desse míssil porque muitos exemplares desse míssil foram encaminhados para o Oriente Médio por causa dos ataques do Irã contra bases americanas. Então, houve uma certa escassez desse tipo de armamento e aí a Ucrânia pede mais esse armamento para conter os avanços da Rússia. Além disso, na verdade, o que o Zelensky quer mesmo em relação a esse míssil foi algo que o Donald Trump chegou a cogitar na cúpula da OTAN agora em julho, que era justamente pegar a tecnologia desse míssil e passar para a Ucrânia construir, desenvolver esse míssil dentro do próprio território ucraniano. Seria uma forma de blindar a Ucrânia contra essa escassez de armamentos, de munição no cenário internacional, considerando que existe uma outra guerra em andamento no mundo, que é a guerra do Oriente Médio. Donald Trump deu essa ideia agora em julho e Zelensky quer seguir com isso e transferir essa tecnologia para a Ucrânia, mas isso teria alguns desafios logísticos, né? Teria que ser consultadas as empresas que produzem esse tipo de armamento. Também existe a própria questão de se produzir um armamento como esse num país em guerra, ou seja, várias questões logísticas ainda para serem acertadas, mas esse foi o foco da reunião entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky. De novo, Zelensky pedindo mais armamentos para a Ucrânia, no momento, como eu disse, que a Ucrânia registra muitas mortes de civis, mas ao mesmo tempo a Ucrânia conseguiu alguns avanços importantes na guerra contra a Rússia, conseguiu atacar mais profundamente dentro do território russo, inclusive até chegando a atacar instalações de petróleo da Rússia, algo que foi considerado muito estratégico no campo de batalha. Obrigada, Pavão. Valeu. Daqui a pouco a gente volta com atualizações. Bom que ele já antecipou. Antecipou, a gente não ficou na ansiedade.